noite à igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías, Antigo Testamento. Você abre em Salmos e adianta algumas folhas. Vai passar Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías capítulo 40. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Desde já te louvamos, te agradecemos, te adoramos, Senhor, por tua bondade, tua misericórdia, pelas bênçãos, pela proteção, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, ao longo de toda a nossa vida, especialmente neste dia, nesta noite. Santo Deus, nesse momento, colocamos a presença do teu Espírito Santo, a companhia também dos teus anjos, para esclarecer, Senhor, a tua palavra, a mensagem desta noite que o Senhor designou aqui para a tua igreja. Concede o teu Espírito, em nome de Jesus, e o perdão dos nossos pecados. Amém. Isaías capítulo 40, tem aqui uma citação interessante sobre a palavra de Deus. A gente vai ver um pouco nesta noite a importância realmente de estudarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Não apenas aquele que lê, mas também aquele que ouve. E não apenas ler e ouvir, mas guardá-la no coração. A partir do verso 6, Isaías 40, diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor Jeová. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, ela é soberana. Ela começou a ser escrita por volta do ano de 1500 antes de Cristo. A Bíblia também é o livro mais lido, mais traduzido, mais vendido. É o livro mais amado e também é o livro mais odiado. Muito sofreu este livro e muitas pessoas sofreram principalmente para que esse livro chegasse até nós hoje. O profeta aqui, ele traz um contraste entre a palavra de Deus e o ser humano. O ser humano e a erva, eles são mortais e não têm vida em si mesmo. Eles dependem de Deus. Já a palavra de Deus, ela é eterna e ela é também imutável. Ela não muda. E a palavra de Deus também tem poder para transformar o caráter daqueles que a estudam. A Bíblia, ao longo dos séculos, ela foi perseguida. A Igreja Católica, depois que ela se apossou no cristianismo de modo geral, eles tiveram, eles reteram a posse da Bíblia para si e proibiram que as pessoas comuns lessem a Bíblia. Apenas eles poderiam ler, os líderes católicos. Apenas eles teriam o direito de ter a Bíblia e de ensinar e de interpretar. Só que a gente sabe que a Bíblia, ela mesmo se interpreta. E nisso, depois, o diabo mudou a estratégia, porque o povo continuou seguindo a palavra de Deus. Aqueles que tinham a palavra de Deus, eles começavam a escrevê-la e passar para os outros. Nisso veio também o diabo tentou destruir a palavra de Deus, por meio, por exemplo, usando a República da França. Mas a Bíblia, ela foi conservada. Deus, em sua soberania, ele conservou a palavra de Deus. Agora a pergunta também é: se a palavra de Deus tem o poder de transformar as pessoas,
Então, por que as pessoas que professam o nome de Cristo, se dizem ser cristãos e estudar a sua Bíblia, por que elas não mudam? Por que elas não são transformadas? Muitas, a maioria, não são transformadas. Lá em Jeremias, no capítulo 15, você está em Isaías, vai adiantar para Jeremias, capítulo 15. Jeremias já fica aí depois de Isaías. Jeremias, capítulo 15, ele nos vai dar uma luz. Por que as pessoas, ou a maioria que se dizem cristão, já que a Bíblia tem tanto poder assim para transformar as pessoas, eles não mudam. Jeremias capítulo 15 diz assim no verso 16. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E ele mesmo explica o que é esse comer. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Jeová, Deus dos exércitos. Então as pessoas não mudam por quê? Porque eles não fazem como Jeremias. Eles não têm prazer de fato em estudar a palavra de Deus. Não separa aquele tempo de importância de ver que o profeta, quando achou as palavras de Deus, logo as comeu. É uma metáfora para dizer que ele se agradou, que ele teve prazer na palavra de Deus e fazer aquilo que a palavra diz. Então eles não meditam em busca de transformação e não têm prazer no estudo da Bíblia. O Espírito Santo, que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia, ele vem em nosso auxílio e clareia o nosso entendimento. Por exemplo, quando nós estudamos a profecia, o Espírito Santo dá ali o entendimento. Os símbolos proféticos, a Bíblia mesmo diz o que é que significa. E não só ele revela o que vai acontecer no futuro, mas ele revela para nós como era a vida do profeta. E nisso o Espírito Santo mostra como tem que ser a nossa vida também, semelhante à do profeta. Jeremias significa designado por Deus. Nós somos designados também por Deus. Deus nos chamou e nós fazemos parte do plano da salvação, auxiliando a Jesus. No reino da graça, nós somos reino de sacerdotes. Então todos, o intuito de Deus é que todos tenham pleno conhecimento da palavra de Deus e sejam sábios e sejam instrutores a outros também. Então a todos pesa a responsabilidade, claro que cada um a sua limitação. Tem muita gente que não lê a Bíblia porque é analfabeto, mas dá estudo bíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, mas também aquele que ouve e guarda as palavras. E ele tem esse dom de guardar aquilo que ele é ensinado, aquilo que ele aprende através dos sermões, dos vídeos na internet, do YouTube e etc. E ele ensina outros. Pastores hoje da igreja famosos, como o pastor Luiz Gonçalves e o pastor Ailton Oliveira, eles foram ensinados por pessoas que eram analfabetas. Por que o senhor nunca lê a sua Bíblia? Só manda eu ler. Porque eu não sei ler. Mas tinha tudo na mente. Então nós devemos tomar tempo para meditar na palavra de Deus e meditar na vida e obra de Jesus. E é por isso que as pessoas não mudam, porque elas não meditam em Jesus, não contemplam Jesus nos evangelhos. Jesus não apenas o que ele fazia, mas Jesus ele era um estudante da palavra. E tudo ele respondia: está escrito. Satanás tentou a Jesus, como a gente viu aí no provar dele, mas Jesus sempre respondendo como está escrito. Viu os escribas e fariseus, e Jesus respondia sempre como está escrito. Hoje de tarde eu conversando com um amigo meu, ele dizendo que não existe essa história de pecado nem pecadinho, não existe nível de pecado. Essa história foi debatida com um irmão também da gente, já afinado. Aí ele disse que o rapaz apresentava os textos de Ellen White, mas não apresentava na Bíblia. Aí eu disse: tanto existe que na Bíblia existem as ofertas específicas para cada tipo de pecado. É claro que não importa o nível de pecado, o pecado leva à morte, certo? Mas tanto existe essa diferença que cada um vai ser condenado
conforme a proporção do seu pecado. Porque Jesus diz que uns levarão muitos açoites e outros menos. Não é Ellen White que diz, é Jesus. Falando também daqueles que têm muito conhecimento em Jerusalém, que vai ser mais rigorosamente punida até mesmo do que Sodoma e Gomorra. Então existe sim diferença de pecado, embora todo pecado leve a morte. As pessoas então, elas não meditam, não contemplam na vida e obra de Jesus, não estudam a Bíblia para se transformar, por isso não existe crescimento espiritual. É como o Laodicea, sou rico e abastado, não preciso de nada. Muitos estudam, conhecem, aí acham que não precisam de nada. Mas a vida cristã, ela não é uma questão de não faça isso ou não faça aquilo, mas é uma questão de deixar Jesus viver em nós, para que nós venhamos a viver a vida de Cristo. Enquanto uns estão na mornidão, outros arrotam santidade. E não entendem, por exemplo, que cada pessoa tem o seu tempo. Não procuram entender o porquê a pessoa, o pecador, está agindo de tal modo. Não procuram entender se ele já foi instruído sobre determinado assunto. Por exemplo, quando eu me converti, quando eu me batizei, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Inclusive a questão de saúde, que eu fiquei assim impressionado e maravilhado do cuidado de Deus para conosco. Ele deixou ali a regra, uma dieta correta, para que nós pudéssemos ter uma vida e vida plena. E eu sabia que eu não podia mais tomar café. Mas só que quando eu me batizei, eu larguei o álcool, eu precisava, digamos assim, de um subterfúgio. Esse subterfúgio era no café e no refrigerante. O café a gente sabe, né? Ele só traz malefício. Ainda traz ansiedade, eu tinha ansiedade e o café só piorava. Traz dependência, faz mal para os ossos, para a circulação do sangue, só traz malefício. Só que eu não inventava desculpa, não criava desculpa para continuar tomando café. Eu pedi a Deus que me desse poder para rejeitar, porque eu queria abandonar. Então eu me batizei em maio. No mês de novembro, o Espírito Santo disse basta, e eu entreguei o café. Não tomei mais, até hoje. Depois veio o refrigerante. Eu continuei tomando refrigerante. Até que no dia em julho do ano seguinte, eu me lembro que na hora do almoço eu saí atrás de uma Coca-Cola para tomar, como eu ia atrás antigamente de álcool. Eu estava ansioso, eu ia atrás de tomar um quartinho de álcool. Eu estava assim também para tomar um refrigerante, principalmente Coca-Cola. Aí, e o Espírito Santo disse, não, é hora de deixar, é hora de deixar. Fui, comprei a Coca-Cola, quando eu coloco no copo que eu tomo, o primeiro gole, veio aquela voz clara na minha mente. Você me entristeceu. E aquilo ali para mim foi um espanto, eu tive medo, pedi perdão. Naquele dia ainda tomei, terminei de tomar o refrigerante todinho, mas depois não tomei mais refrigerante nenhum. Muita gente pensa que isso é bobagem. Não é bobagem. Ter saúde não é bobagem, a gente sabe disso. É pessoas sofrendo aí com diabetes, com pressão alta, etc. Por quê? Por causa da má alimentação. Hoje eu estava vendo também, a pessoa mandou para mim um link da internet, o camarada com as mãos, estava saindo uma secreção amarela, na mão vermelha e amarelada, dos pés também, se me engano, no joelho. Eu vi só falta das mãos, né? O nome dele foi preservado. Mas por quê? Comendo muita gordura de animal. E aí eu me lembro das palavras de Cristo, lá em Levítico, que não era para ninguém, né, do povo de Israel comer sangue nem gordura. Tem gente, me desculpe a palavra, né, tem gente que ela é mal intencionada, os líderes religiosos, né, que diz que essa lei de saúde é só para Israel. Como é que pode? Quer dizer que uma coisa que faz mal para Israel não faz mal para a gente, e nós não somos seres humanos não, igual aos israelitas. Então tem gente que é mal intencionada e tem gente que, desculpa a palavra, é burrice dizer que a lei de saúde era só para Israel.
Isso é burrice. Por exemplo, da minha casa para Cavaleiro, dá mais ou menos 50 minutos a 1 hora. Eu tenho saúde, né? E vou caminhando. E às vezes vou de ônibus também, mas se eu não tivesse saúde. Então essa questão de café, de refrigerante, de se abster de certos alimentos, não é uma bobagem. Tudo aquilo que Deus escreveu, Ele escreveu com o nosso bem. E quando eu vi essa reportagem do homem, né, com a secreção amarela saindo das mãos, dos pés do joelho, eu me lembrei logo da gordura que Deus proibiu. Se Deus proibiu, é porque não presta, porque Deus só quer o nosso bem. Então, por negligenciar o estudo da Bíblia, muitos não mudam e nisto tornam a Bíblia para eles um livro comum. Só segue o que lhe convém. É necessário estudar a Bíblia de coração aberto para aceitar o que está escrito e ter humildade para com aquilo que não entende. E uma dica para você memorizar a Bíblia é quando você estudar a Bíblia, você sublinhar aquilo que você gostou, sublinhar aquilo que você não entendeu, meditar naquilo ali, pedir a Deus a orientação, por que aquilo ali está escrito e você não está entendendo. Sublinhar aquilo também que você não gostou, porque tem coisa na Bíblia que vai diretamente contra você, e você também é bom sublinhar aquilo ali também. No estudo da escola sabatina, é bom você ler o que está entre parênteses, e um livro que você lê, um livro cristão, você também lê com a Bíblia de lado, porque naquelas passagens ali que o livro vai lhe dar, você vai para a sua Bíblia e você vai sublinhar. E isso vai ajudar você a memorizar a Bíblia e começar a compreender certos assuntos. Tem assuntos na Bíblia, por exemplo, que você só entende depois que você cai num pecado, por exemplo, quando você passa por aquela situação. Por que Deus diz? É melhor misericórdia quer não sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. Porque se você sacrifica, né, no tempo do Antigo Testamento, você sacrificava o animal, você sacrificou por quê? Porque você pecou. Se você pecou, você machucou alguém. Então Deus prefere que você obedeça, ao invés de sacrificar. Quando você cai em pecado, você vê a misericórdia de Deus para você e você entende. É por isso que Deus não queria sacrifício. E eles tornaram também a questão do sacrifício uma religião ali de hipocrisia, né? Porque eles misturavam religião com hipocrisia. Daí vem o contexto, né? Misericórdia quer e não sacrifício. Voltando a falar da perseguição da Bíblia, primeira carta a Timóteo, e também daquilo que só lhe convém, Timóteo fica depois de Tessalonicenses, certo? Um pouquinho antes de Hebreus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Veja que o diabo, ele mudou de estratégia. Ele proibiu a Bíblia, perseguiu a Bíblia, mas agora a Bíblia está espalhada em todos os lugares, né? Acessível a qualquer pessoa. Mas agora o que ele faz? Ele perverte a Bíblia. Ele levanta pessoas, pastores, a pregar inclusive contra o que a Bíblia ensina. Dizer que a Bíblia, por exemplo, precisa ser atualizada, tirar da Bíblia só aquilo que convém. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, todo aquele que pega a Bíblia para ensinar, distorcer a palavra de Deus, porque é fácil pegar a palavra de Deus e distorcê-la, ele está seguindo ensinos de demônios. Segunda carta a Timóteo, também no capítulo 4, o verso 3, diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos. Veja que no fim dos tempos diz que as pessoas vão dar ouvidos à doutrina de demônio e que as pessoas não vão suportar essa doutrina e vai procurar mestres conforme a sua própria concupiscência, né? Sua própria cobiça. Lá em Levítico 18, Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Vendo esses versos, eu me lembrei de um debate. Eu estava vendo um trecho de um debate na internet. Uma pastora e um pastor. Né? Pastora já começa tudo errado, né? Não existe pastora na Bíblia. Mas nas igrejas por aí tem pastora. Né? Devagarinho as nossas doutrinas também estão querendo entrar no meio do povo verdadeiro, né? Do povo remanescente, missionário feminino e etc. Então veja, a pastora, ela debatendo com o pastor, usando a Bíblia para dizer que a Bíblia não condena a homossexualidade. E ela dizendo lá que quando a Bíblia aponta um texto condenando a homossexualidade, o contexto é a idolatria. Porque lá em Levítico 18, ele vai falar de Moloque, né, das pessoas que sacrificavam Moloque. E ela tentando usar esse argumento que a homossexualidade só era condenada na Bíblia se fosse na questão da idolatria. E o contexto era esse, o contexto não é esse. Levítico 18, o contexto é o seguinte, verso 3, eu vou ler para o verso 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste. Veja, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste. Nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarei com seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos. Guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, e cumprindo-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor Jeová. Então o contexto aqui é não praticar as obras daqueles povos. Por isso que Deus expulsou e levou o juízo contra aquela gente lá em Canaã. O que é que esses povos faziam? O capítulo 18 vai dizer: incesto. Pai com filha, mãe com filho, irmão com irmã, nora com sogro, genro com sogra. A prática, a bestialidade, que era a prática do ato sexual do homem ou da mulher com um animal. Então tudo isso está aqui, era o que eles faziam. Inclusive, oferecer seus filhos a Moloque. Sacrificavam seus filhos, suas crianças, ao Deus Moloque, ao próprio Satanás. Esse é o contexto. E aí onde ele entra, também falando sobre, verso 18 aqui, ó, não tomarás, aliás, verso 19, verso 20, nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Então tudo que é tipo de pecado e abominação essa gente fazia. E Deus proibiu o povo de fazer isso. Aí no verso 23, no verso 22 ele diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. É confusão. E essa palavra confusão aqui, ela quer dizer que é um desvio da ordem natural, ou um desvio daquilo que Deus estabeleceu, da ordem divina. E também ela é traduzida como perversão, no caso uma perversão sexual. Então você vê esse nome aqui, confusão, significa isso. Aí veja o verso 24: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Verso 27: porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Verso 30: portanto guardareis a obrigação que tendes para comigo,
não praticando nenhum dos costumes abomináveis que praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Essa pastora que é casada, né, com outra mulher, aí tem uma igreja, aceita tudo, né? Venha como está e permaneça do jeito que você quiser. Aí acham que podem entrar no céu ainda. E usando a Bíblia, distorcendo a Bíblia, querendo tirar um verso fora de contexto, né? Mas não tem como. Agora isso acontece também por quê? Por causa de muitas igrejas hoje que também pervertem a Bíblia. Muitas igrejas sérias, né? Por exemplo, eu estava vendo também um ateu. Ele, além de ateu, ele é um escarnecedor. Ele gosta de escarnecer da fé cristã, escarnecer de Jesus. E ele estava lá na mesa, lá, conversando, na roda, e ele disse: eu não acredito na Bíblia, que seja a palavra de Deus, e também não acredito em Deus por causa da, falando das minhas palavras, por causa da incoerência dos cristãos. Porque no mesmo livro que diz que homem com homem é abominação, também diz que não pode comer carne de porco e nem fruto do mar, que também é abominação. Então, porque homem com homem não pode, mas eles podem comer carne de porco e fruto do mar? Então, por causa de que também da incoerência, que existe muita gente que não crê em Deus e descrê da palavra de Deus. E ele disse, no mesmo livro, ou seja, no mesmo livro de Levítico, eu digo mais, no mesmo capítulo fala sobre isso. Levítico capítulo 20. Veja que a questão de não comer isso ou aquilo, né, os animais que Deus separou como imundo, não é apenas uma questão de saúde, mas é uma questão de santidade. As pessoas pensam, não, isso aí não tem nada a ver. Ainda dizem que Jesus purificou o porco. Você não vai ver canto nenhum na Bíblia Jesus purificando o porco, nem muito menos Jesus e os discípulos comendo porco ou fruto do mar. Levítico capítulo 20, verso 13, ele diz, veja, né, falando de novo da questão da homossexualidade: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre ele. Veja, coisa abominável. A questão não é a pessoa ser homossexual, mas é a prática do ato. Porque todos nós somos pecadores e temos que dominar o nosso pecado, como Deus disse a Caim: o pecado jaz à tua porta, cabe a você dominá-lo. E Caim queria matar o irmão. Antes de Caim matar o irmão, Deus falou com Caim, mas Caim não dominou o pecado, foi lá e matou. E isso tornou Caim um assassino. A mesma coisa na homossexualidade. O camarada tem uma tendência homossexual, mas ele luta pelaquilo ali e entrega a vida a Cristo, ele está guardado. Agora, se ele continuar na prática, aí ele é condenado. Então veja, aqui no verso 13 do capítulo 20 fala sobre isso. E aí no verso 23 diz assim: não andeis nos costumes da gente que eu lanço de dentro de vós. Veja, ele está repetindo o que ele já falou no capítulo 18 e outros capítulos também, de Levítico. Porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci. A prática homossexual, o incesto, a prática do sexo com animais, sacrificar os filhos a Moloque, tudo isso eles faziam. E também comiam carne de porco e frutos do mar. Verso 25. Por isso ele vai dizer aqui no verso 25: farei, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, os das aves ou de tudo o que arrasta sobre a terra, as quais apartei de vós para tê-las por imundas. Então não é uma questão apenas de saúde, mas é uma questão de santidade. Verso 26: ser-me-eis santos, porque eu, Senhor Jeová, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Aleluia. A sociedade e os tempos mudaram. O homem muda, mas Deus não muda. Ele é santo e sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus, ele defendeu a autoridade das Escrituras e ele continua defendendo ainda hoje, porque ele levantou um povo exatamente para restaurar as verdades e ensinar aquilo que as outras igrejas não ensinam. Um povo distinto do mundo, inclusive distinto das outras igrejas. Os hospitais estão cheios de doença, gente doente, gente enferma. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento.
Porque o sacerdote que deveria ensinar sobre a lei de Deus, ele não ensina. Ele está preocupado com o dinheiro dos membros e não com a saúde e a salvação das pessoas. Essa batalha vai ocorrendo até o fim. Até porque a maior heresia e blasfêmia contra a palavra de Deus, ela segue nos dias de hoje ainda e vai seguir até o fim, que é exatamente a mudança dos 10 mandamentos. Daniel 7:25, e tentará mudar os tempos e a lei. A Igreja Católica, no seu catecismo, esse que era o toque é igual. A Igreja Católica, no seu catecismo, ela mudou os 10 mandamentos. E as igrejas evangélicas aceitam e obedecem os mandamentos da Igreja Católica. Isso é Bíblia, isso é profecia e está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas uma prova que a palavra de Deus é imutável e é eterna, como Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. John Lennon disse: nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Jesus Cristo era um cara legal, mas seus ensinamentos eram muito simples. O cristianismo vai acabar. E aí eu pergunto: onde é que está John Lennon? O homem é como a erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Na época de Daniel, Daniel viu também profecias se cumprindo diante dele, né? Como por exemplo a queda de Babilônia, que ele veio e profetizou. Ele viu também o êxodo do povo judeu voltando para Jerusalém, e nós estamos vendo também as profecias se cumprindo diante de nossos olhos. Por isso também nós não devemos ficar estagnados na fé, mas crescer espiritualmente, né? E nem muito menos voltar para trás. Mas o caminho é para frente. E como disse um certo pregador, ele disse o seguinte: eu li o último capítulo da Bíblia e tudo vai terminar bem. Embora tenha essa guerra contra a palavra de Deus, tenha as nossas lutas e provações, pessoas passando por enfermidade, doença, crise, etc., mas tudo vai terminar bem. Apocalipse 22, abra sua Bíblia para a gente encerrar em Apocalipse 22. Apocalipse 22, ele é um capítulo essencial para a nossa fé. Uma vez eu vi uma jovem dizendo que toda vez que ela estava com crise, ansiedade, depressão, ela lia o Apocalipse. E você pode ler também o capítulo 22 em especial de Apocalipse, que é um capítulo essencial para a nossa fé. Apocalipse 21, aliás 22, tudo está lá. Quando você estuda a Bíblia, o Espírito Santo que instruiu, que inspirou os homens a escreverem a Bíblia, ele vai lhe lembrar aquilo que você estudou. Apocalipse 22, o verso 1 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhando como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2 e 3: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aí fala da árvore da vida, e a gente se lembra do que aconteceu com Adão e Eva, no jardim do Éden. A Bíblia faz questão de mostrar que a história é real, não é uma analogia, um simbolismo, certo? A árvore da vida vai ser devolvida à humanidade, e fala aqui das folhas da árvore para a cura dos povos. Você vê a sabedoria de Deus também. Quando o pecado entrou no mundo, Deus deu também as folhas para a saúde do ser humano. Aí existem os chás que a gente toma, a verdura que a gente coloca na comida, tudo isso para nos dar saúde. E a árvore da vida, com as suas folhas, será um lembrete eterno do cuidado de Deus e de que a nossa saúde e a nossa vida depende de Deus, pertence a Ele. Verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos servirão. Nunca mais haverá maldição.
A terra foi amaldiçoada pelo pecado, mas a Bíblia diz que nunca mais haverá maldição. E diz aqui: os seus servos o servirão. Nós continuaremos servindo a Deus na nova terra. Amém. Verso 4: contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Ou seja, o caráter de Deus foi finalmente, recebemos a glorificação e foi implantado em nós. Verso 6: disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mais uma vez nos lembra que a Bíblia, as pessoas que falaram, que profetizaram, foram porque receberam o dom de profecia, receberam o Espírito Santo. Dos versos 8 ao 13: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas conforme o segundo mandamento, Deus proíbe a adoração que não seja a Deus. E aí o anjo disse: então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Não é apenas estudar a Bíblia e ler para passar conhecimento, mas é para guardar, praticar em seu viver. Disse-me ainda: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da injustiça, e o santo continue a santificar-se. Aí você lembra do imundo, de animal imundo, daqueles que praticam abominação, e do lembrete de Deus lá em Levítico, sede santos, porque eu, Senhor Jeová, sou santo. Verso 12: eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é eterno. Ele diz: eu sou Deus e não há outro. Fora de mim não há salvação. Verso 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quem são os cães? Conforme Isaías, são os pastores gulosos, que extrai da ovelha até o último fio da lã. Não está preocupado com a salvação das ovelhas. Não ensina o que a Bíblia manda ensinar. Está preocupado apenas com o seu próprio bolso. Os assassinos, quem são os assassinos? Não são apenas aqueles que tiram a própria vida. Que tiram a própria vida, não, que tiram a vida do próximo, literalmente. Mas aqueles que caluniam, que falam mal dos outros, que fazem contenda entre os irmãos. Todo aquele que, os idólatras, todo aquele que coloca algo ou alguém acima de Deus na sua vida, a soberba, a avareza, o amor ao dinheiro, a Bíblia diz também que é idolatria. E todo aquele que ama e pratica a mentira, esses ficarão de fora. Verso 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. As palavras de João. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Verso 21. Jesus, ele vai voltar. As profecias apontam que o tempo de ver Jesus está próximo. Mas somente aqueles que se submeterem à vontade dele, revelada na sua palavra, se salvarão. É hora de sermos cristãos maduros, crescermos na graça e no conhecimento da vontade de Deus para o seu povo. Lembrarmos sempre que a Bíblia é a palavra de Deus e ela nunca falhará. Então devemos tomar tempo para estudar a palavra de Deus, para não sermos enganados e também para sermos alguém atuante, participantes da pregação do Evangelho, abreviando a volta de Jesus. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe.